E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Flamengo, que já está na Argentina para enfrentar o time do Racing amanhã às 9h30 da noite. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando do time do Flamengo, dessa preparação do Mengão e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência, tá bom? Quero mandar aqui um salve em especial também aí para a galera da Barra da Tijuca, olha só, né? Tem comentado aqui nos nossos vídeos, a galera de Barra da Tijuca, a galera de Alagoas, tá? A galera da Bahia também tem sempre comentado aqui no nosso canal, tá bom? Então, ficou interessado em receber um salve no próximo vídeo? É só vocês comentarem aqui no nosso canal que a gente vai estar trazendo um salve aqui em especial para vocês. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Danças de planos, vamos para a Argentina, Libertadores, a competição mais desejada, mais sonhada do momento na América do Sul. E quem está seguindo os passos de Racing e Flamengo é o Thiago Carvalho. Tá agasalhado, tá lá no meio do povo, já trazendo detalhes sobre esse grande duelo sul-americano. Thiago, buenos dias, muchacho. Buenos dias, Renata. Muito bom dia pra você. Bom dia, Cicinho, Edu, Ronaldão. Mais frio na Argentina, tá 12 graus nesse momento. Ontem à noite, te garanto que estava um pouquinho mais gelado, na casa dos 8 graus. Agora estamos em Avejaneda, distrito de Buenos Aires, bem em frente ao estádio Presidente Perón, mais conhecido como El Cilindro. O palco da partida de amanhã é entre Racing e Flamengo, aqui pela Libertadores da América, essa semifinal, que há um entusiasmo na Argentina. Ontem, a torcida do Racing, a hinchada del Racing, fez uma grande festa na concentração dos jogadores, incentivando os atletas e confiando ainda nessa possível classificação. Agora, hoje de manhã, eu cheguei aqui com o nosso repórter cinematográfico, Leandro Abad, e a torcida do Racing estava fazendo ali uns preparativos para essa partida de amanhã, passando ali aquelas faixas tradicionais argentinas e não fomos tão bem recebidos assim. Há um clima, um território hostil. Eles estão esperançosos para esse jogo de amanhã. Falaram em algum momento em 2-0 como palpite para o resultado, mas também tamparam nossa câmera, não deixaram nós flagrarmos nada da festa de amanhã e disseram que vai ser uma surpresa. Bom, do outro lado, o Flamengo está a 30 quilômetros daqui, em um resort de luxo concentrado, muito próximo do centro de treinamentos do Defensa e Justiça, onde hoje o Filipe Luís vai fazer o único treino da equipe aqui na Argentina, às 3h30 da tarde. 28 atletas do Flamengo chegaram até aqui, apenas 2 baixas importantes, o Pedro ainda com aquela lesão no antebraço direito e também o Everton Cebolinha, que tem um problema no quadril, então os dois não vão ter condições de jogo. Entre os jogadores que voltaram a ser relacionados, a principal esperança do Filipe Luís é justamente o caso do Léo Ortiz. O Léo Ortiz tinha aquele estiramento no tornozelo direito, portanto não vinha sendo relacionado. Está recuperado, treinou normalmente ontem no Brasil, chegou tranquilo aqui à Argentina, vai participar da atividade de hoje para saber se terá ou não condições de então voltar à vaga no time titular no lugar do Danilo. É claro, a gente preparou uma reportagem especial com o desembarque do Flamengo de ontem, os preparativos para a partida de amanhã e um pouco desses detalhes da festa do Racing também. Vamos assistir. O Flamengo desembarcou na Argentina no início da noite desta segunda-feira. Com 28 atletas no elenco, Filipe Luís tem apenas 2 baixas para a semifinal. Pedro ainda se recupera da fratura no antebraço direito. Já Everton Cebolinha tem um problema no quadril e também está fora. As boas notícias são os reintegrados Éric Pulgar e Carrascal, que por suspensão não enfrentaram o Fortaleza. Alexandre, que foi poupado no final de semana por controle de carga. De La Cruz, recuperado de uma virose. E Léo Ortiz, o caso que mais preocupava. O zagueiro sofreu um estiramento no tornozelo direito na partida contra o Palmeiras e desde então ainda não voltou aos jogos. Na manhã de ontem, participou normalmente do treino no Ninho do Urubu e busca retornar à vaga no time titular. A única atividade do Flamengo aqui na Argentina acontece na tarde desta terça-feira no Centro de Treinamentos do Defensa e Justiça. Essa é a mesma estratégia já adotada pelo clube carioca nas quartas de final, quando enfrentou o Estudiantes, também aqui em Buenos Aires. A 30 quilômetros da capital, o CT inaugurado recentemente pela equipe argentina é considerado moderno e conta com 4 campos oficiais. Além de ser próximo do resort de luxo, escolhido pelo Flamengo
como concentração até a partida. Sí, la verdad que bueno que la gente va muy motivada, con muchas expectativas, con ganas de vencer. Sabemos que va a ser un partido difícil, con un gran rival, así que bueno, que espero que todos vamos a tener la energía para poder sacar a buscar resultados ya. A notícia triste é que ontem um ônibus com membros de uma torcida organizada do Clube Carioca tombou na altura de Volta Redonda quando saía do Rio de Janeiro com destino a Buenos Aires. Dos 46 feridos, 4 seguem internados com quadro de saúde estável. Do outro lado da semifinal, a torcida do Racing se mostrou esperançosa para o duelo e fez um tradicional bandeiraço no centro de treinamentos da equipe para motivar os jogadores. Racing e Flamengo se enfrentam no estádio El Cilindro amanhã, às 9h30 da noite. Como venceu o jogo de ida por 1-0, o rubro-negro precisa apenas de um empate para avançar a decisão. Se sim, é o jogo do ano, claro. O Flamengo fez uma partida muito forte diante do Racing, que é uma equipe bem calejada, acostumada a ganhar títulos, campeão da Sul-Americana, mas fez um jogo péssimo diante do Fortaleza, que pode ter sido um reflexo até dessa atuação da Libertadores. Só que amanhã é tudo ou nada, não tem mais tempo. O Flamengo precisa consolidar essa vantagem que já conquistou. E muito provavelmente, Renata, o Filipe Luís é o que ele está passando pro grupo, né? Então, todos esses discursos que estão tendo por parte da equipe argentina, os jogadores do Flamengo são jogadores experientes, acostumados com decisão, o treinador também. Então, assim, é colocar dentro de campo o melhor jogo do Flamengo, concentrado, já viveu experiências, né, nessa competição aí de altos e baixos. Então é momento decisivo, é jogo grande para jogador grande e eu acredito muito na classificação do Flamengo. A gente viu uma mobilização grande, Edu, lá na Argentina, o Racing inacreditando, o treinador foi para a coletiva e disse estaremos em Lima, mas o Flamengo, até pela vantagem que tem, na minha opinião, é o favorito. Não significa que vai vencer, mas tem uma vantagem que pode ser administrada. Tem uma vantagem boa, independentemente do resultado, 1-0. Você jogando fora de casa e tendo jogadores experientes, jogadores que estão acostumados a lidar com esse tipo de pressão, principalmente externa, né, da torcida. E eu acredito que vai ter aquela coisa foguetaço lá no hotel. Pode ter certeza que isso aí vai acontecer, porque na Argentina a gente sabe como funciona. Mas o Filipe Luís tem no seu DNA aquela coisa de acreditar no processo. Então ele sabe o que tem que fazer, os jogadores vão entrar em campo sabendo o que tem que fazer também. E agora chamar a responsabilidade, Renata, até porque como você falou, é o jogo mais importante da temporada, então é erro zero e jogar 100% focado, concentrado para que o Flamengo possa sair de lá classificado. O Racing foi muito competitivo no Maracanã, mas o Flamengo poderia ter feito um placar até mais elástico, Rona, e acabou não fazendo. Porém, 1-0, podendo empatar, podendo administrar o jogo, eu acho que é para ser considerado pelo Flamengo. Libertadores, um golzinho faz a diferença, ainda mais em casa. O Flamengo buscou até o final. E se der tudo errado, ainda tem um goleiraço, o Rossi, que adora pegar pênalti. Então acho que tem tudo pro Flamengo passar e ser feliz, porque é um time, como o Cicinho falou, cascudo. E time cascudo é para esse momento aí. Ninguém tem medo, tá todo mundo pronto. Eu acho que o Flamengo volta classificado. Quem também trouxe aí informações especiais aí a respeito do time do Flamengo, dessa preparação já lá na Argentina para enfrentar o Racing no El Cilindro, foi o pessoal aí do Puxeta, novo programa da ESPN. Vamos dar uma olhadinha aí que tá bem interessante tudo que eles falaram. Amanhã tem Flamengo, Racing e Flamengo, lá na Argentina, em Buenos Aires, El Cilindro. E a torcida do Racing já está fazendo uma festa, meus amigos. A pressão é grande para o Flamengo nessa partida. Ah, mas o Flamengo ganhou o jogo de volta, Ivana. O que você está reclamando? Mas o Racing tem o quê, Ricardinho? 80% de aproveitamento em casa nessa Libertadores? Na Libertadores, sim. 4 vitórias e 1 derrota só. A única derrota para o Atlético Bucaramanga, lá na estreia, lá atrás. Tava começando ainda, engatinhando o campeonato. Só que no argentino, no campeonato argentino, tem só 47% de aproveitamento em casa, 7 vitórias, 7 derrotas, a mesma quantidade de vitórias e derrotas em casa. Então, assim,
O Racing, como mandante na temporada, tem titubeado. Tá, mas na Libertadores não. E contra brasileiros, vejamos. Cuidado, Flamengo. Em 2024, na Sul-Americana, despachou o Atlético Paranaense nas quartas. Em 2024, também pela Sula, nas semifinais, passou pelo Corinthians. Na Sula, na final, venceu o Cruzeiro ano passado, ano retrasado, né? 2024. Não, ano passado. Não, a gente tá em 2025. Gente, eu tô na cabeça de 2026. Então, ano passado ganhou o Cruzeiro e esse ano ganhou do Botafogo na Recopa. Então, ele tem sido, assim como a LDU, que a gente vai falar daqui a pouco, um certo moedor de brasileiros, gente. Tá complicado esse Racing, hein? Eu queria falar desse retrospecto do Racing em casa no Campeonato Argentino, que o Ricardo trouxe. É que, assim, a torcida do Racing é uma torcida que é muito louca, assim, ela é muito apaixonada, o time foi maltratado aí nos últimos anos, passou, nos últimos anos, que eu digo nas últimas décadas, né, nos últimos anos tá voltando a uma crescente, aí ganhou Sul-Americana, Recopa, eliminou 4 brasileiros aí na sequência, e eu acho que vai ser uma loucura, cara, os caras vão, olha aí a eles vão festa perder mando, torcida... eles vão fazer tudo, vai ser uma guerra, olha porque os caras não vencem uma Libertadores desde os anos 60, desde 67, e assim, pro argentino, é diferente ele jogar um jogo em casa pelo Campeonato Argentino do que jogar uma Libertadores. É outra atmosfera. É outra coisa. Os caras vai ser uma loucura, entendeu? Tipo, olha como já tá lá. O Racing é um time muito grande na Argentina, né? Eu acho que pro Flamengo aí... Eu acho que tinha que ter sido uns 2-3-0 em casa, porque eu acho que vai ser... Tinha que ter matado. Eu acho que vai ser muito difícil. Os caras vão... O Racing não deixou também, né? O Racing não deixou. O Racing também é um time bom. Mas sim. o Racing jogou muito o goleiro pegou tudo. O técnico do Racing é identificado com o time. Se identifica com o torcedor, eu acho que torcedor. Ele era o neto dele no ombro, né? Então a torcida fez uma grande festa no treino para passar a confiança, né, para os jogadores. E é isso que você estava falando, Diego. É uma semifinal de Libertadores, é uma história recente de muito sofrimento para o torcedor. Então, quando eles que o Racing pode ter time. outra chance para ganhar uma Libertadores? É uma Exato. chance muito perto, ele só precisa a parte dele, ganhar um jogo em casa. O torcedor está fazendo e o time está muito bem ajustado. E era para o Flamengo. O Flamengo tinha poder ofensivo para ter saído do Maracanã com uma vantagem ainda mais ampla. E jogando, sabendo que ia para um território hostil, né? Poder tinha, mas a gente sempre que critica um time, a gente esquece que do outro lado tem outro, né? A função, o que o Racing quis fazer no jogo foi acabar com o ataque do Flamengo e sair de lá com 0-0. Tanto que quando tá acabando o jogo e tá 1-0 pro Flamengo, gol no finalzinho, o Racing começou a atacar, o Costas, ele para o time e fala, gente, tá tudo bem, calma. Ele dá uma segurada no ímpeto dos jogadores que estavam querendo atacar meio rápido, assim, a câmera mostrou ele fazendo esse sinal de tipo, não, calma, tá tudo bem, sabe? 1-0 para ele estava perfeito, acho que a estratégia do Costas pro jogo foi 0-0 ou 1-0 é goleada. Perder de mínimo, Exato, então assim, o Flamengo ofensivamente não foi tão bem, sim, não tiro isso, acho que esse argumento é válido, mas defensivamente o Racing foi muito bem. Foi irretocável. Exato, o Flamengo encontrou que o Flamengo, no final. Até o gol foi chorado ali no Flamengo. Não, mas se o Flamengo tivesse colocado toda a magia que tem, a gente sabe que esse elenco tem essa magia, eu acho que tinha saído mais. Eu acho que é esse o sentimento do torcedor. Mas é muito difícil quando quando o rival tá tão ajustado, encaixado, concentrado, mais do que encaixado, né? Você via os jogadores olhando pra bola, assim, olhando pra jogada, era o Sosa muito bem. O único que destoava lá, que foi justamente quem errou e quem acabou com o Sosa, foi o Rojo, né? Porque o Rojo, ele errou no gol e errou em matar o Sosa, né? Ele tirou o Sosa do jogo de volta. Então, assim, o melhor jogador do Flamengo em campo talvez tenha sido o Rojo, né? Porque ele ajudou no gol do Flamengo, entregando a bola pro Carrascal e depois ele deu a cotovelada. Nocauteou o colega. Gente, mas tem outra questão desse jogo de ida, Felipe. A ausência do Pedro. O Pedro se machucou. Eu acho que é um dos principais fatores que o Flamengo pode ter. Até a gente tá vendo na tela agora. Olha, vai fazer falta? Eu já digo que vai. Mas a tela prova. Eu não sei se o nosso data ESPN aqui vai dar um destaque,
porque sem o Pedro, talvez o Felipe Luiz tenha um sistema de recomposição melhor no É o ataque. que eu ia falar. Porque o Pedro, ele não é um cara de marcação. Então, talvez o Plata, como um homem centralizado, Esse é te dê um uma ponto força. que o Felipe Luiz, eu acho que ele resiste um pouco ao Pedro muito em razão disso, porque o Felipe Luiz tem um estilo de jogo que ele gosta de recomposição, um estilo de jogo mais físico, e o Pedro, ele diminui um pouco isso na balança. Cara, quando... Mas ele é decisivo demais, gente. Então, essa tela é boa. Por quê? 1/3 dos gols do Flamengo, quando ele tá em campo, saíram do Pedro, né? Ele participou de 22 dos 68 quando ele tá em campo. 10 gols em 8 jogos sem ele, a média é alta ainda, 1,25 contra 1,84. Então, o que o Felipe falou, eu penso muito isso. Assim, eu não vou ser maluco de falar que o Flamengo melhora sem o Pedro. Não é isso, a questão não é essa. Senão a gente... Pessoal, rapidinho aqui, vocês tivessem a possibilidade de dar um conselho aí pro Felipe Luiz, quem vocês colocariam no lugar do Pedro? Vocês iriam com um centroavante fixo, assim, o Bruno Henrique de centroavante fixo, né, no lugar do Pedro, ou vocês iriam, né, com outra estratégia, sem um centroavante ali, sem o centroavante, ia mais com um atacante? A sua opinião, o que é que vocês fariam aí nessa situação, né, aí para a ausência de Pedro? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. A gente vai entrar naquela polêmica de a seleção é melhor sem o Neymar? Não é, obviamente que não é. A questão não é essa, a questão não é se o Pedro é pior pro Flamengo, se o Flamengo melhora sem o Pedro. Eu acho que contra o Racing, o ataque produziu melhores chances justamente quando o Pedro saiu. Que saiu o gol anulado do Samuel Lino e depois saiu o gol do Carrascal. Por que eu acho que melhorou essa situação do ataque do Flamengo? Porque o Racing estava muito bem postado e muito concentrado, como eu já disse, na defesa. Quando sai o Pedro, que é um jogador mais estático, você ter o Samuel Lino pelo lado esquerdo e o Luiz Araújo pelo lado direito, e o Carrascal, que estava mais à esquerda e trocando com o Luiz Araújo de lado, mais centralizado, o Flamengo teve uma mobilidade maior e confundiu mais o sistema defensivo do Racing. Tanto que o gol sai em os dois gols, o anulado e o validado, saem em 2 lançamentos que o Flamengo não estava conseguindo antes com o Pedro. Então eu acho que com essa situação, talvez possa trazer maior possibilidade de ataques mais efetivos do Flamengo. Não que o Pedro atrapalhe o ataque do Flamengo, não é isso. Eu acho que na situação são características contra o Racing, diferentes. E contra o adversário talvez possa ajudar. É isso. Eu acho que assim, o Flamengo ele tem total capacidade de classificar na quarta o jogo. Amanhã. Tem total capacidade. Só que não pode cometer os mesmos erros que fez contra o Estudiantes na partida de volta. Que quase deixou a classificação ir por água abaixo. Um time que se acuou muito. O time do Flamengo é muito experiente. Não tem como falar assim, não, o Felipe Luiz, etc., Jorginho, Saul vão chegar no El Cilindro e ficar nervosos. Oi? Os caras já passaram por tantas situações, vão chegar no El Cilindro e ficar nervoso? Lógico. É um ambiente hostil, é um ambiente diferente, Libertadores é um negócio diferente, mas eles não vão chegar lá e sentir a pressão. São os caras muito experientes. Tem o Bruno Henrique também, que é um cara que já conviveu muito com esse tipo de situação, então tem que calmar a bola. Eu acho que o Flamengo passa, não pode cometer os mesmos erros da partida de volta contra os Estudiantes. E lembrando que o Racing é melhor que o Estudiantes. Sim. Então, vamos ver isso. É o melhor time. E quem você colocaria, Diego, no lugar do Pedro? O Plata, que pode ser um substituto natural ali para a posição, ele está sendo bem criticado pelo torcedor. Foi pego na balada, por aí. O torcedor anda meio na bronca com o Plata. Será que o Felipe Luiz vai de Plata? Eu acho que ele poderia ir com o Bruno Henrique, também é um jogador mais experiente, dar uma adaptada ali no ataque. Não sei se ele vai com o Plata, tô até curioso para ver qual que vai ser a escolha do Felipe Luiz. Mas eu queria destacar também o que o Felipe falou aí, que o Flamengo contra o Estudiantes não foi bem. O Flamengo não jogou bem. O Racing é um time bem melhor que o time do Estudiantes. E é um time que vai estar muito mais focado, né? Acho que, lógico, o Flamengo não vai sentir pressão nenhuma de jogar lá, né? Os caras estão acostumados. Mas o problema não é esse, o problema é o outro time. Tem um time do outro lado que vai estar muito mais empenhado, os caras vão dar a vida. Tá uma comoção muito grande pro Racing ganhar uma Libertadores de novo depois de muito tempo. E no futebol essas coisas fazem diferença. Entendeu? O Flamengo, pra mim, tinha que ter matado no primeiro jogo. Vai ficar difícil aí nesse jogo aí se... O Flamengo vai fazer o jogo dele ali, é um time experiente, mas o Racing eu acho que tá muito empenhado, assim. Essas coisas no futebol, pra mim, fazem diferença, entendeu?
E o Racing é um time grande, né? É um time que é um time melhor que o Estudiantes, como a gente falou, e assim, tô curioso para ver qual vai ser a escolha do Felipe Luiz. Eu iria talvez de Bruno Henrique, né? Um cara que também quando entra, Rei um cara da experiente, Libertadores, rei da né, Libertadores. gente? Mano, mas O cara aí, manda aí na ele fala Libertadores. assim, não, já conversei com o Felipe Luiz que eu não gosto de jogar de centroavante. Pô, mas ele tem Mas que... ele se retratou agora, depois do depois jogo contra o contra o Bahia. Mas Fortaleza. a primeira palavra, às vezes, é o que Contra o vale. Fortaleza, isso. Contra o Fortaleza. Ele não gosta porque... Mas ele não tem o mesmo... É igual o Hulk. Pra mim, na minha visão, ele não tem o mesmo ímpeto pra atuar na ponta. Se ele não tem... a concorrência na ponta do Flamengo Nossa, é absurdo. A gente sabe que dos dois lados é muito bem servido. É. E agora, nesse momento de carência ele não no tá ataque... no auge, né? Ele não tá no auge. Nesse momento de carência no ataque, um cara de ofício ali, ele pode entrar muito bem. Agora a questão dele é entrar na cabeça que eu tenho que ser importante e é minha função nesse momento. Não é o que ele quer, né? O que é importante pro time, né? O problema pro Felipe Luiz é que ele testou contra o Fortaleza e ninguém respondeu. Ninguém. Contra o Mas Fortaleza a gente tem foi muito uma mal. questão desse time do Flamengo que a gente sente que tem jogos e jogos que eles jogam. É um time que oscila muito e é isso que o torcedor fica desconfortável. Porque a gente sabe que é uma seleção. Se você olha os nomes ali, é inquestionável. O próprio Costas falou isso. Exato. Mas assim, ainda não deu a liga. O Felipe Luiz também, a gente não pode esquecer. O Felipe Luiz, eu gosto muito dele, muito de verdade. Mas ele ainda tem apenas a primeira temporada dele no profissional. Completa, sim. Completa. Então, assim, é natural que o time oscile, é natural que ele faça experimentos e não dê certo. É que o nível de exigência do Flamengo é absurdo, né? Mas vamos ver se ele consegue transformar a cabeça desses jogadores, porque a gente já viu, não só com o Felipe Luiz, mas parte desse elenco, tudo bem, já está bem transformado. O que eu sinto, posso estar muito equivocada, é que tem alguns jogos que não leva tão a sério. Sabe? Porque é acostumado a jogar tantas grandes decisões, tantas coisas. Mas aí você pensa, mas Ivana, o time que está disputando a liderança com o Palmeiras ia entregar por si só? Não estou falando isso. Mas acho que o nível do emocional, ele ainda oscila muito dessa equipe do Flamengo. Não de medo, não de entrega, mas você diz, de né? entrega, exatamente. Mas vamos ver como é que vai ser essa postura do Flamengo, que vai ser uma outra energia, afinal de contas o El Cilindro vai estar um caldeirão, é semifinal de Libertadores, vai ser um grande jogo e o Flamengo tem capacidade para isso, para mudar. Pode ser uma coisa boa pro Flamengo para justamente não acontecer o que você tá falando. Isso pode motivar os jogadores. É isso. Né? Tipo, esse clima ultra especial da torcida do Racing, né? Eles vendo essas imagens, o torcedor cantando, às vezes pode dar aquele gás pros jogadores estarem mais concentrados. Eles têm experiência para transformar essa pressão em combustível para o Flamengo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que vai enfrentar o Racing amanhã. Vai jogar aí o segundo jogo das semifinais da Copa Libertadores da América. Jogo aí a qual o Flamengo tem a vantagem do empate, já que venceu o primeiro jogo em casa por 1-0. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe da pressão que vai ter. Mas assim, o Racing vai ter que sair, vai ter que ir para cima e com isso vai abrir espaços, né, para o time do Flamengo, que a gente sabe aí que é um time muito rápido, um time que conduz muito bem a bola, que tem excelentes trocas de passe. E sem contar que se o Arrascaeta também tiver uma noite inspirada, esquece, os caras vão destruir lá dentro da Argentina, na casa do Racing, no El Cilindro. Mas e aí, o que vocês acham a respeito disso, né? Qual o seu estado de êxtase, digamos assim, ou se não, a sua confiança no time do Flamengo de 0-0, qual o seu nível de confiança nesse time do Flamengo para passar para a final da Copa Libertadores da América de 2025? Na minha opinião, acredito que a final será entre Flamengo e LDU, tá? Essa é a minha opinião. O Flamengo está muito bem na Libertadores, a gente sabe ali, está ponto a ponto no Campeonato Brasileiro, mas, né, se vier uma Libertadores, ainda melhor aí para o time do Mengão. Lembrando que o Flamengo joga amanhã, né, já contra o Racing, no jogo da volta, e no sábado volta a campo novamente, dessa vez dentro do Maracanã, para enfrentar o time do Sport Recife. Né? Acredito que vitória também do Mengão aí nessa partida. Mas e aí, o que vocês acham do jogo de amanhã? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!